Ela pode soltar a vinheta porque o nosso convidado chegou. No programa de hoje, um dos melhores ministros de infraestrutura que o Brasil já teve. E estamos liberando 400 milhões de reais para os municípios de interesse turístico e para as instâncias turísticas. O carioca que está colocando São Paulo nos trilhos. E, quem sabe, será o candidato à presidência da República. Nós vamos incentivar a iniciativa privada a promover empreendimentos nos municípios. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Fala, Tarcísio. Pô, obrigado, hein? Você sempre dando uma moralzinha aqui pra gente. Sempre é muito importante. Sempre vir aqui. É? Vê que você tá com o martelinho aqui. Você viu? Ó, isso aqui é o seguinte, esse martelinho, quem mandou pra mim... Eu ouvi, não. Artesão na bolsa. Não, foi o Carlos Simões. Esse martelinho, quem fez foi o Osni Branco, que faz... Os da Bolsa. Oficial. E esse aqui é uma réplica. É isso mesmo. Só que precisa ver se o PT e o PSOL vão deixar se privatizar, que já disse que eles não querem que se privatize. A greve não deu certo. Já é um bom começo. Isso. Você acha que essa greve foi um tiro no pé, né? Foi, também um tiro no pé. Não tinha pauta. Porque, veja, eu vou fazer uma greve porque eu não quero que as privatizações aconteçam. Bom, a gente botou isso na plataforma de campanha, a gente debateu isso abertamente. Olha, o Estado precisa se modernizar, a gente precisa atrair investimento, a gente precisa do capital privado, vamos estudar as desestatizações e no processo de desestatização nós temos um momento para consulta pública, das audiências públicas, para participação popular. Nenhum projeto sai de uma audiência igual ele entrou. Então é o momento adequado. Agora, privar o cidadão do transporte público, causar o sofrimento, impor o prejuízo, impor a dor, né, o engarrafamento, porque eu não concordo, e é uma pauta corporativa, porque no final eles estão olhando para o próprio umbigo, estão preocupados com o emprego, isso não se faz. Não, está preocupado com a eleição É campanha, né? É campanha. E tem uma notícia do Metrópolis que a polícia achou e chamou de atentado alguns problemas de elétricos na linha 9. Ou seja, além disso, teve uma danificação de patrimônio público, que não dá para saber quem exatamente fez isso, mas assim, é lamentável isso, né? Então, quer dizer, a linha que estava funcionando, ou as poucas linhas que estavam funcionando, que eram privadas, ainda teve isso. Eu não sei se já chegaram nos culpados, mas é lamentável. Isso está sendo investigado, mas o que se viu foi violação do alambrado e muito material atirado na linha. Então foi atirado pedra, foi atirado pedaço de concreto. Barra de ferro. E colocaram barras de ferro e tentaram atirar as barras de ferro nos pantógrafos da alimentação do trem. Sim, então, para causar curto-circuito, etc., para causar uma oscilação de energia, um bloqueio dos trens. Então, isso está ainda em investigação, não dá para afirmar, mas tem muita evidência que isso pode ter acontecido. Agora, Tarcísio, desculpa, Alba, só para continuar nessa questão do metrô, como que se derruba essa narrativa? Porque o que eles falam vai cair a qualidade, o preço vai aumentar, o cidadão que vai acabar pagando. Como que desmonta essa narrativa para quem ainda tem dúvida que privatizar as linhas do metrô é a melhor opção? Olha, a primeira coisa, a gente tem que olhar a história de privatizações no Brasil. Vamos pegar a telefonia. Um exemplo super bem sucedido, democratizamos o acesso ao telefone. O telefone que era um bem lá atrás, não usava, né? Duas linhas, né? A linha declarava imposto de renda. Hoje é democratizado, o brasileiro tem acesso à comunicação, né? Tem acesso a essa ferramenta de facilitação da vida. Hoje a gente tem 5G. Vamos pegar o seguinte, quem controla a tarifa é o Estado, tem uma regulação, o Estado arbitra. Nós temos linhas privatizadas e a tarifa é a mesma tarifa pública, porque nós temos uma clearing que faz esse acerto, nós temos mais investimento. Olha a linha 4, talvez a melhor linha de São Paulo, a mais bem avaliada, e é uma linha privada. A grande questão é o seguinte, é o volume de investimento que chega. Vamos pegar as próprias linhas que estão dando problema. Por que elas dão problema 8 e 9? O pessoal fala muito, está dando problema, está no primeiro ano de concessão. E o que aconteceu? Eles encontraram, receberam trens velhos, de séries antigas, trens que não aguentam oscilações de energia, receberam uma via permanente com muitos problemas, e essa via permanente tem que ser corrigida, então trocar trilho, trocar dormente, né, lastro que foi embora, que foi perdido,
refazer sistema elétrico, refazer subestação, refazer cabeamento. Então é muito investimento que tem que ser feito. Agora, quem tem capacidade de fazer esse investimento? Nas linhas 8 e 9, por exemplo, serão investidos 4,5 bi nos próximos anos. Caramba. E se a gente quiser expandir o sistema de metrô, de trens metropolitanos, levar para fora da cidade de São Paulo, chegar a Taboão, chegar no ABC, chegar em Guarulhos, a gente vai precisar de muito capital. E quem pode dar esse capital neste momento? É a iniciativa privada. Sim. Essas empresas hoje, isso tem muito a ver com a greve, têm um comprometimento muito forte de receita com o pessoal. Então, qual é a pauta da turma? É corporativa, é o seguinte, puxa, será que eles vão manter um organizador de fila ou um segurança privado, concursado, ganhando bons salários numa situação de privatização? Essa é a grande questão subjacente a essas greves. Porque a iniciativa privada vem com capital, vem com eficiência, vem com investimento. Vai levar um tempo para a gente chegar num padrão de excelência de operação. Por quê? Porque as linhas estão muito deterioradas. Só para se ter uma ideia, nós vamos fazer em fevereiro o leilão do trem Intercidades, a ligação Campinas-São Paulo. Que prometido, né? Que está prometido. Desde a Dilma, lembra a Dilma? Isso, a Dilma era pro Copa. Esse que você quebrou lá, o martelinho que você quebrou? Não, eu quero quebrar esse, mas... E vocês taxaram você de, como é que era? O Thor. Bate muito forte, muito violento, muito violento. Tem que bater mais macio. Que coisa, hein? Que turma, hein? Que turma, hein? Que oposição boa que você tem, hein, Tarcísio? Pelo amor de Deus. A martelada forte, o pessoal fala, né? Pô, exagero. Isso é o machismo, não sei o quê. Isso remete pra escravatura. Não é nada disso, cara. Meu Deus. Dá like pra caramba na rede social, pessoal bomba pra caramba, 20 milhões de visualizações, é essa a história da martelada. Mas enfim, é mó barato. Né? Mas tá falando da linha. E é um momento de extravasar, né? Porque dá tanta euforia, tanto trabalho pra estruturar um negócio desse, que quando você chega lá no final, você tem que comemorar mesmo. E a gente tem que celebrar cada vitória. Bom, aí... Campinas, São Paulo. Nós vamos fazer no dia 29 de fevereiro o leilão do trem Intercidades. Primeira ligação de trem de média velocidade de passageiros do Brasil. 2 regiões metropolitanas e tal. 13,8 bilhões de investimento. E aí, quem arremata o trem Intercidades leva junto a concessão da linha Rubi, da linha 7. Então vamos lá. No plano de investimentos está previsto lá 5,5 bi de investimento na linha 7, para recuperar a linha 7, para botar essa linha para operar com excelência. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a gente investiu lá 600 milhões de reais. Essa é a diferença. Sim. É isso que vai trazer excelência. É por isso que a gente está defendendo essas desestatizações. Ô, governador, você se elegeu com essa premissa, né? De menos Estado, mais iniciativa privada. Além dos transportes, onde o governo está atuando mais para... deixar, não ter mais o Estado nas costas, na questão da educação, segurança? Olha, você quer ver? Essa é uma boa pergunta. Educação, por exemplo. Quando a gente chegou, você pega uma Secretaria de Educação e cada diretoria de ensino, nós temos 91 diretorias de ensino, fazia suas licitações de vigilância, de merenda, de transporte, né, de zeladoria, de infraestrutura. Isso não dá certo. Então, o que a gente vai fazer? Nós já estamos estruturando, ano que vem a gente licita a primeira PPP para construção de 33 novas escolas. Ou seja, escolas novas onde todo o serviço de zeladoria, manutenção, limpeza, merenda, fica por conta da iniciativa privada. Então, eu estou liberando o profissional de educação para estar na sala de aula para pensar pedagogia. E estamos já estruturando uma outra parceria público-privada para as primeiras 500 escolas, onde a gente vai fazer a recuperação da infraestrutura. E aí o privado assume todos esses serviços, que já são hoje terceirizados, e aí a gente libera também os profissionais para fazer pedagogia. Estamos pensando nas licitações, nas parcerias público-privadas para fazer desassoreamento, para fazer as travessias litorâneas, para fazer... nós temos aí os trens intermetropolitanos, nós temos o metrô, nós temos habitação, parceria público-privada para habitação, aí nós temos rodovia, enfim, energia elétrica, né, como o caso da EMAI, e a principal de todas, que é a Sabesp. Essa, sim, para mim, é revolucionária e vai trazer um ganho, um benefício para o Estado de São Paulo sem precedentes, tornando o Estado de São Paulo uma referência em termos de universalização. Pô, já que a gente estava falando nesse assunto, sem entrar na Cracolândia, que você já respondeu umas 30 vezes, eu sei que você tem uma iniciativa também de trazer o mercado imobiliário para lá, né? Tem a Rua das Noivas, a Rua das Motos, isso daí tá saindo essa grana, você chamou a turma para investir lá mesmo? Estamos chamando, a gente está
conversando com o setor privado, que a gente chega para eles e diz o seguinte: pô, o que está faltando para você entrar aqui? Para você comprar esse negócio, demolir essa tranqueira que tem aqui velha, botar abaixo, construir um negócio novo, modernizar. Vamos fazer as ruas temáticas. Rua temática tem que ser rua temática mesmo. Se é rua da moto, tem que ser rua da moto. Rua da noiva, rua da noiva. Rua de eletrônico, rua de eletrônico. Vamos botar um arquiteto para planejar isso aí. Vamos aproveitar os espaços que nós temos, né? A revitalização do Parque da Luz, a revitalização da Praça da Sé, né? A revitalização de todo o centro, do Centro Velho, enfim, toda a região da República. A gente está bolando aqui, aí estamos fazendo isso em parceria com a prefeitura, porque se não tiver parceria governo, estado, prefeitura, esquece, não sai nada. Importantíssimo um governo de estado que dialogue com o prefeito, alinhamento, senão é um inferno, é um caos. E aí a gente está bolando lá parceria público-privada de zeladoria, por exemplo, e aí a exploração de publicidade para gerar receita. A PPP do Centro Administrativo tá avançando, o projeto está ficando bonito, está ficando legal. Em pouco tempo aí nós vamos lançar dentro do conceito que foi desenvolvido, o concurso público para a gente arrematar o modelo, e estamos caminhando dentro do cronograma, está até um pouquinho antecipado em relação ao cronograma, e eu tenho certeza que essas ações combinadas vão trazer revitalização. O pessoal fala, pô, mas o que vai ter de estrutura de incentivo? E aí nós vamos combinar os incentivos com a prefeitura para ser matador e ter lá um grande boom imobiliário naquela região. Tarcísio, tem uma polêmica que ainda não foi resolvida em relação à reforma tributária. Em determinado momento, se apoiou, falou, concordo com 95%, depois houve um certo recuo, um movimento seu com o Zema, e eu queria saber, porque também é um bicho mutante, né? É verdade. É um bicho mutante, eles estão discutindo, e aí todo mundo querendo pôr jabutis ou exceções, tem a questão dos governos perderem poder, e assim, qual que vai ser a estratégia ou posicionamento do Estado de São Paulo nesses debates, assim, o que você acha que é primordial mudar, ou se você reviu sua posição? Não, veja, eu acho que ninguém suporta mais a carga tributária e a complexidade tributária. O que é tão ruim quanto a carga é a burocracia tributária. Sem dúvida. Ontem eu estava reunido com o setor calçadista do estado de São Paulo. Pessoal de Franca, de Birigui, de Jaú, de Santa Cruz do Rio Pardo. Esses caras não aguentam mais perder competitividade, ter seus negócios se exaurindo, morrendo, por causa dessa competição desleal, dessa guerra tributária, dessa guerra fiscal que não existe. São Paulo perde muito. Então, o que a gente fez? Bom, eu estou aqui com o governador de São Paulo. Primeira coisa que eu tenho que analisar: essa reforma tributária é boa para São Paulo ou não? É boa para a indústria de São Paulo ou não? Nós fizemos muitas simulações e chegamos à conclusão que São Paulo ganha. Ganha no curto prazo. Ganha porque a gente todo ano perde em créditos outorgados, em créditos fixos, alguma coisa em torno de 12, 15 bi. Então a gente está perdendo 12, 15 bi de receita para a guerra fiscal todos os anos. Então a gente já começa ganhando no curto prazo. Ganha no médio prazo e no longo prazo pelo seguinte, porque no final São Paulo tem uma excelente infraestrutura, tem mão de obra, tem condição de atrair empresa, tem o maior mercado consumidor. Então aquele tabu que tinha lá no passado, que os governadores de São Paulo que passaram por aqui enterraram iniciativas de reforma tributária, que tinham medo da tributação no destino, acabou. Eu perco com a tributação no destino. Não, a gente não perde, a gente ganha. E ganha também no período no critério de transição de receita, porque você tem um período de transição de receita que é até longo demais, eu queria que ele fosse mais curto, mas que você tem uma entrada gradual do IBS combinado com uma fotografia do seu resultado tributário de 24 a 28. Como São Paulo tem muitos benefícios tributários que tem tempo limitado, ou seja, grande parte deles cai em ano que vem, e a gente está fazendo estudo econômico para ver o que faz sentido e o que não faz sentido manter, nós vamos ter uma queda de alguns benefícios, a gente melhora a nossa fotografia sem aumentar tributo, que é o que alguns estados fizeram. Vários estados ano passado já visando, primeiro para recuperar a receita, e dois, já olhando a questão da reforma tributária, já estão aumentando a alíquota modal de ICMS. Por quê? Quer chegar com uma fotografia melhor. São Paulo não precisa fazer isso. Agora, nós temos que fazer a revisão dos benefícios tributários. E aí a gente entra com uma fotografia melhor também. Então a gente ganha no curto, ganha no médio, ganha no longo. Mas o contribuinte? Vem tudo no nosso, governador. Não vem não. Porque vem no nosso. Não é gostoso. Vem liso. IPVA. Pelo amor de Deus, esse PVA,
O que você paga de IPVA, o Samidana. verdade. O Samidana ele tem um 7 carrinho. carros. Sim. Ele tem um carrinho barato. Imposto. Ele falou assim: vou ter que pagar 25 pau de IPVA dá pra comprar um carro novo. IPVA daqui Verdade. é um absurdo. Isso é que eu falo pra você. Porque é o seguinte, o cara vem com o negócio, beleza, o governador, cada um tá olhando o seu pedaço ali. Mas é no contribuinte que vem. O IPTU é muito caro em São Paulo, IPVA é muito caro, segurança mais ou menos, agora mais ou menos. De resto tá tudo certo. Aí, Você sabe, pô, você sabe. Você tem toda a razão. E aí vem o grande problema, que eu acho que é a segunda parte da pergunta do Sam, que é o seguinte: mas e aí, como é que tá esse bicho? Porque o que se esperava, né? O que se espera? Bom, de fato, eu tenho alguns setores hoje que são subtaxados, alguns setores que são sobretaxados. A indústria paga muito imposto. A indústria tem uma carga tributária que supera os 40%. Então eu vou sair de 40% para 25%. Eu tenho os setores com alíquota reduzida e tenho os setores que vão estar com alíquota zero. E aí começa a entrar exceção. Então se você fica com 3 patamares de alíquota, por exemplo, 25, 12,5 e 0, ok. Eu acho que isso vai ser, no global, isso vai ser positivo. Mas não vai dar, né? Tô desonerando. Vai ter que subir. Aí não vai dar 25. Esse é o problema. Aí ninguém tem essa conta, esse é o grande problema de hoje. Aí começa a entrar exceção, começa a entrar uma coisa aqui, começa a entrar um penduricário ali. Bom, os caras queriam votar a reforma tributária para acabar com guerra fiscal, com incentivo tributário para a indústria automobilística no Nordeste. Pô, ela já nasce com jabuti. Ué, mas agora veio o chinês chegou. Fizeram lá, porque esses caras são ruins. Esses caras são ruins. Veio lá, deram 1,5 bilhão, que a gente nem viu esse dinheiro, agora tem outro bilhão pra Argentina. Tá tudo errado. Comprar carro. 1 bilhão pra comprar carro, comprar ônibus, não sei o quê, não abaixou nada o preço, aumentou o preço do carro. Chegou o chinês aí com os carros mais barato, o eletriquinho lá. Baixou, todo mundo baixou o preço. Hoje você compra carro tudo barato, porque o chinês... Porque é concorrência, pô. É concorrência, então é aquele negócio, vou dar o tributo aqui pro cara não trazer Agora, e aí? E aí qual é a grande coisa? Estão botando lá exceção. Essa alíquota, já estão falando que pode chegar a 28, já tem gente dizendo que pode ser 31. Aí Meu Deus. Muito pesado. E o exercício que a gente tem que fazer? Redução do tamanho do Estado. Nós temos que diminuir custo. A gente não pode ter um Estado que demanda tanto dinheiro para sobreviver, tá errado. A Tebet falou que é mais fácil arrecadar, né? A Tebet. Mas como Agora deixa eu perguntar um negócio que eu tava lendo hoje, e aí eu fiquei pensando nisso, né? Porque, por exemplo, que nem agora o STF mudou lá, o presidente do STF, e ele entrou, o seguinte, o governo vai precisar fazer um plano nas penitenciárias, tem 6 meses para criar um plano, né? Ele tá falando para o executivo. Vocês precisam criar um plano nos presídios, tá? Não sei o quê. Daqui a pouco eles vão falar para você, olha, você precisa mudar a calçada, revitalizar as calçadas. Eu andei na sua calçada, não gostei muito. Você tem 6 meses para mudar as calçadas de São Paulo. TV 85 polegadas. Vai ser assim? Olha, eu espero que não. Eu espero que com o diálogo a gente possa definir bem o espaço de cada um dos poderes. Eu acredito que a gente vai passar por um período de ajuste. E eu acredito que esse ajuste é possível e vai acontecer. Não é possível que haja sobreposição de tarefas. Essa sobreposição sempre vai levar à ineficiência. Então, agora na Sabesp os caras pediram para parar a Sabesp também, né? O pessoal pode pedir qualquer coisa, né? Pararia por quê? Não tem por que parar. Essa intenção foi legitimada nas urnas. Agora, vamos lá. Por que a gente pararia? Primeira pergunta que eu tenho que responder. Com a desestatização, eu consigo trazer mais investimento que estava previsto? E a resposta é sim. Eu tenho um plano de negócio atual de 56 bi de investimentos até 2033, eu vou fazer 66 bi até 2029. Consigo alcançar mais pessoas? Também. Eu alcanço 1 milhão de pessoas a mais. Onde é que essas pessoas estão? Nas áreas rurais e nas áreas irregulares consolidadas, que hoje não são objeto dos contratos da Sabesp, mas que por imposição do marco vão ter que ser alcançadas. Então eu consigo trazer o serviço, levar o serviço para mais gente. Mais investimento para garantir água na torneira, porque vamos lá. Mesmo a Sabesp sendo uma boa empresa, e é uma boa empresa, a água às vezes não chega na torneira. Ela não chega na Zona Sul, ela não chega... Vamos lá, Pinheiros, às vezes falta água. Não chega numa série de locais. E quando estressou um pouquinho o sistema, que foi agora nessa onda de calor, faltou água em Diadema, faltou água em São José dos Campos, faltou água na Zona Sul de São Paulo. Então nós temos muito o que fazer.
Conseguimos despoluir Tietê e Pinheiros? Conseguimos. Só para você ter uma ideia, mais ou menos 50% de tratamento de esgoto no Alto Tietê, 20% em Guarulhos. Tem muito o que fazer em São Paulo, que o pessoal fala, a gente atinge a universalização em São Paulo em 2029. Na verdade, não, porque tem pessoas que não estão alcançadas pelos contratos que nós vamos alcançar. Outra coisa, a tarifa pode ser mais baixa? Pode. E isso é matemática, porque a gente tem mecanismo para injetar dinheiro na companhia sem destruição de valor para garantir as tarifas mais baixas, para garantir a tarifa social mais baixa e no futuro para garantir uma equalização, porque eu vou ter um aumento da base de ativos e eu consigo, por meio de instrumento financeiro, garantir essa tarifa ao longo do tempo também mais baixa. Então, eu vou ter tarifa mais baixa, eu vou ter mais investimento, eu alcanço mais gente, universalizo antes e mais uma coisa, proteja a empresa. E isso é uma coisa que ninguém está percebendo. Por quê? A Sabesp tem vários contratos programa com os municípios, que têm datas diferentes de vigência. E aí o que acontece? Esses contratos vão acabar ao longo do tempo. E cada vez que um contrato acaba, vai haver uma nova licitação, que pode ser vencida pela Sabesp ou não. No caso de você ter um vencedor não Sabesp, o que vai acontecer? Eu quebro essa lógica que existe hoje de equilíbrio de investimento cruzado, onde poucos municípios financiadores sustentam muitos municípios financiados. Na desestatização, eu prorrogo esses contratos e jogo mais 40 anos para frente. E aí eu garanto o share da Sabesp até 2060. Então, é bom para a companhia, que continua sendo operadora, continua fazendo o serviço dela. Agora, o que eu estou trazendo? Um sócio. Estou trazendo capital. Estou trazendo mais dinheiro. Para o cara investir. Agora, Tarcísio, só fazer um break. Estamos com muita audiência em primeiro lugar. Alexa, Globo News, por favor. Está em primeiro lugar, eu não quero. Quero arrumar confusão. Mandar um WhatsApp. Está aqui a Globo News para vocês. Muita audiência dá muito problema pra gente. Também azar. A gente gosta de ficar em segundo. A gente gosta de ficar em segundo. Quando a gente tá em primeiro. Tá em primeiro, os caras ficam enchendo. Então, a Globo News vai fazer um break pra rede, certo, Dedê? Então, por favor, Reginaldo, vamos fazer um break agora pra Rede Jovem Pan e pra Globo News, por favor. A gente continua aqui. Você estava falando que político adora fazer obra, né? Inauguração, sempre pega um cara assim, cortar a fita, né? Cortar a fita, mas não termina no governo. Você pegou muita coisa inacabada que você está tocando aqui, que isso sempre você fez quando você estava no governo Bolsonaro. Não, e estamos fazendo a mesma coisa aqui. A gente uma promessa que a gente tinha feito na campanha, falamos com os prefeitos, é que nós não íamos descontinuar nada. O que está andando vai continuar andando. Mantivemos todos os convênios, mantivemos os repasses de recursos. Inauguramos esse ano 3.800 quilômetros de novas pavimentações, recuperação de rodovias, mais de 200 obras entregues, né? Entregamos aí 28 creches, entregamos poupa-tempo, entregamos um monte de coisa que já estava andando. Nós herdamos do governo anterior e demos continuidade como tem que ser. Boa. Tarcísio, você falou que essa questão de diminuir o Estado. Qual é o nível de independência do Estado de São Paulo se você quer diminuir o tamanho do Estado e o governo federal pensa diametralmente oposto? Não, acho que São Paulo tem uma boa independência. A gente tem condição de fazer isso. Nós vamos mandar reformas administrativas faseadas para a Assembleia Legislativa. Na primeira delas, a gente quer, por exemplo, dar uma disciplinada nos cargos em comissão. Nós temos 207 tipos de cargo em comissão diferentes na administração direta e autárquica. Isso é absolutamente surreal. Cada cargo tem um tipo de benefício diferente. E cargos com mesma equivalência hierárquica têm remunerações completamente diferentes a depender da secretaria que eles estão vinculados. Então a gente vai sair de 207 para 18, eu já corto 4.700 cargos nessa primeira perna. Então a gente vai começar a organizar a máquina, né? Temos que fazer as desestatizações, parceria público-privada, diminuir o tamanho do Estado para que o Estado seja solvente, ao longo do tempo e para que ele retome a sua capacidade de investir. Porque, por incrível que pareça, mesmo São Paulo sendo a potência que tem baixa capacidade de investimento. E aí é baixa capacidade de levar a política social para a ponta. A gente tem que recuperar essa capacidade de investimento e isso vai se dar com essa grande reorganização que a gente precisa fazer. Por um lado, o que eu posso fazer para aumentar a receita? Sem aumentar tributo. Ou seja, melhorando o ambiente de negócio, né? Impulsionando investimento. Por outro, redução de despesa. Esse é o segredo para a gente conseguir crescer e aumentar essa capacidade de investir. Tarcísio, eu queria entrar na questão que eu vi esses dias aí rodando na internet, questão do Detran, né? Que o carro, quando ele é apreendido, né? Ele vai levado ao pátio, o cara de repente não pagou os impostos que teve que pagar, o carro foi apreendido, né? Só que aí, ou moto, ou carro. Só que assim, é o seguinte, o cara paga o guincho, um valor X,
esse guincho aí, às vezes cabe 8 motos. Em vez de ser diluído, cada um paga integral. Aí vai pro pátio, geralmente final de semana não abre, fica lá 3 dias. Às vezes o cara tem a moto ou o carro apreendido na Baixada Santista e o carro ou a moto vem aqui para Caieiras. O delegado Palumbo aí estava fazendo uma denúncia, falando que isso aí é uma máfia de guincho. Eu queria saber se você já tem conhecimento disso e o que fazer para diminuir, porque assim, geralmente quem tem um carro apreendido porque não pagou, às vezes é porque apertou o salário, diminuiu, o cara tá desempregado, não conseguiu pagar, e assim, a gente sabe que todo mundo tem que andar corretamente, mas o que fazer para diminuir essas punições para as pessoas, hein? Morgana, é mais ou menos a mesma coisa que foi feito no governo federal. Observe que isso foi disciplinado no âmbito do governo federal, no governo passado, né, no governo do presidente Bolsonaro. Havia essa preocupação com o cidadão. Então, por exemplo, se o cara... O que saiu de norma na época lá do Senatran, né, e deliberado em CONTRAN, etc. Bom, o cara tem um veículo preso e ele não pode pegar porque o depósito, né, não funciona no final de semana, ele não vai pagar aquela estadia. Ele não é justo imputar esse débito ao cidadão. Sim. Nós temos muita coisa para fazer no Detran, mas muita coisa. Primeiro, eu tenho que tornar os serviços mais acessíveis, mais digitais. A vida tem que ser menos burocrática e eu tenho que eliminar o descaminho. A digitalização vai eliminar esse descaminho, vai tornar os serviços mais baratos. Os serviços do Detran de São Paulo são serviços muito caros, né? E o cidadão tem uma prestação de serviço ruim. E tem alguns problemas que a gente precisa combater. Então, o Detran pode ser mais ágil, mais digital e mais barato. E será. Nós estamos com um grande programa de digitalização e a gente quer chegar no final do ano que vem com todos os serviços do Detran digitalizados. Porque tem que ter, o cara não pode entrar dentro lá do pátio, pegar o carro. Você tem que pagar um guincho particular para tirar isso aí. Vocês estão querendo eliminar, não? Com certeza. E aí trazer o mesmo regramento que a gente já procurou trazer no governo federal, e São Paulo tinha uma resistência a aderir àquilo que era estabelecido pelo CONTRAN, nós vamos trazer aqui para São Paulo. Bom, o tema agora é segurança pública, tá? William Bonner agora. Peguei a bolinha da segurança pública. William Bond. O Tarcísio cortou mais... Calma aí, o Fuscão o Fuscão que tá lá. Tarcísio corta mais de 15 milhões de programa de câmeras da PM de São Paulo. Pra quê? Pra aumentar o salário dos policiais? Na tela. Não. Na verdade, a gente tem que fazer remanejamentos no orçamento para que a conta possa fechar. Então, por exemplo, o que é prioridade hoje para nós? Prioridade hoje para nós é ter mais policial na rua. Então, a gente está investindo mais em DGEM. Agora, o dinheiro é finito. Então, para eu poder botar mais policiais na rua, eu tenho que fazer mais DGEM, tenho que ter mais recursos, vou cortar esse dinheiro que estava previsto para ampliação. Agora, os contratos que nós temos estão preservados, vão ser todos pagos, não vai ter nenhum problema, nenhuma falta de recurso. Boa, mas além dessa informação que o Daniel colocou, eu verifiquei também que teve um corte de 98 milhões na pasta geral da segurança pública. Tivemos que fazer ajustes. Agora, ano passado o orçamento da segurança era de 23 bi, esse ano é de 27. Certo. Então eu estou tendo que fazer alguns ajustes agora para a gente poder... Tira dali e coloca aqui. Exatamente. Muitos policiais penais reclamando aqui que... Puta, vocês estão ouvindo os penais? Guarda-Jujuba. Eles vêm sempre. O guarda-Jujuba. Porque tem um negócio... Não, o guarda-Jujuba é um inferno. Eles ficam olhando aqui, o Jujuba lá, o gordão. Eu não, o guardinha lá da praça é nossa. Guarda-Jujuba. Ficar com o cacetete. Fizemos um concurso. Eu não falei nada. Da turma do concurso. Esse é do Detran. Eu sei que é cara que tá aqui, ó. Tá com o Celtinha aprendido. Tá com o Celta lá, não paga. Guarda o próprio Celta. Eu pago. Sammy Motors. Olha lá. Muito bem. O que eu ia te perguntar é o seguinte: como estão os índices de segurança em São Paulo? Porque, pelo menos aqui na capital, a minha sensação é que não está muito tranquilo. Saiu uma lista aí de lugares perigosos para celular, roubos dentro da cidade. Teve a questão do Guarujá também. E aí, a gente tem métricas disso, Tarcísio? Tem, claro. E tem melhorado a segurança? Tem melhorado. É claro que o cidadão não percebe isso. E essa é a nossa preocupação. Não adianta eu sair aqui dizendo, olha, o indicador de latrocínio melhorou, o indicador de roubo melhorou, o indicador de homicídio melhorou. Porque a gente teve estupro que subiu, a gente viu o confronto no Guarujá. O confronto no Guarujá, uma coisa terrível. Agora, o que é aquilo? Enfrentamento ao crime organizado.
O crime organizado se estabeleceu no Guarujá pela proximidade com o Porto de Santos. O Porto de Santos virou um grande entreposto de comercialização de droga. Ali você tem um ecossistema favorável. As drogas são escondidas, por exemplo, nos morros do Guarujá. Foram escondidas, por exemplo, são escondidas nos mangues em São Vicente. A gente tinha informação de inteligência que nós tínhamos 1 tonelada de droga armazenada, escondida no Guarujá. A gente só encerrou a Operação Escudo depois de apreender 1 tonelada de droga. Então a gente foi atrás dessa droga que estava lá e conseguimos localizar todos os pontos, né? E desenterramos vários tonéis com muita droga que estava escondida ali na região. Então, um enfrentamento difícil. O pessoal às vezes fala, poxa, mas a força foi desproporcional. Não é fácil enfrentar o crime organizado. Basta ver que uma guarnição da Polícia Federal foi fazer, um pouco tempo depois, uma operação e um delegado foi alvejado na cabeça, foi recebido a tiro. Então a turma não está brincando, é um enfrentamento muito duro. Várias pessoas que entraram em confronto com a polícia eram criminosos procurados há muitos anos e com um certo grau de hierarquia aí no crime. E tem uma coisa... tem muita coisa para fazer. Assim, a gente quer que o cidadão realmente se sinta seguro, a gente sabe que o cidadão não está. E aí é o investimento. Tecnologia, é um investimento em monitoramento, é um investimento em pessoal, em aumento de efetivo. A gente está agora fazendo concurso para 12 mil policiais. Né? Nós temos concurso para 12 mil policiais autorizados. E ainda não é suficiente. Compramos armas, compramos coletes, 790 viaturas entregues e agora nós vamos investir muito em tecnologia, equipamento de inteligência e equipamentos de monitoramento. Mas isso se continuar a impunidade, porque o problema disso aí é a impunidade. Não adianta, prende o cara, solta já. Outro dia ele solta. E tem uma sacanagem também, outro dia eu tava vendo, eu não lembro que jornal que foi, se era o UOL, se era Globo, não sei qual que era o seguinte: diminuiu tudo os roubos, mas van não. Então eles falam, aumentou o roubo de van. O cara foi atrás das vans. Tem que achar um negócio. SUVs. SUVs aumentou em 180% o roubo de SUVs. O cara vai que é pra... Mas tá certo. Aí cuida de tudo. De ferrar. Não, qual é o... Porque você pegou várias buchas. Você pegou a chuva. Opa, Litoral Norte. Você pegou a... Guarujá. Que foi o negócio lá, que isso aí é problema. As greves, a USP, né, também tá aí. A greve agora, a última. Qual é o grande problema que você... Quando você veio aqui, que você fez a campanha, você falou, pô, é muito pobre, tem muito pobre, que você viajou o estado inteiro, e São Paulo é o estado mais rico, e você falou, pô, a gente precisa dar condições para as pessoas... Qual você acha que é o que você quer fazer... Com tanta bucha. Obras, com tanta bucha. Escolhe uma bucha. Escolhe uma. Da última vez que estava aqui, nem estava com tanto cabelo branco. Eu acho o seguinte, a gente tem que definir qual é a nossa métrica de sucesso para um governo, né, para um trabalho. E, de fato, nós temos algumas métricas de sucesso. A universalização do saneamento é uma métrica de sucesso. A liderança num processo de transição energética é uma métrica de sucesso. Os investimentos, a conclusão de obras inacabadas é uma métrica de sucesso. A resolução da questão do centro de São Paulo é uma métrica de sucesso. Então é isso que a gente vai perseguir. Por exemplo, a gente tem feito muitas operações de polícia no centro da cidade, apreendemos uma quantidade enorme de droga, prendemos um monte de gente. Tudo bem, prende alguns são soltos logo depois, mas a gente vai continuar. E fizemos um negócio interessante que nunca tinha sido feito, né? Pelo menos que a gente tem a notícia. A cada operação a gente aproveita para ir mapeando as pessoas que estão lá, identificando. Então a gente identificou as pessoas que estão no fluxo hoje da Cracolândia. Porque eu precisava saber o seguinte, eu não resolvo aquele problema sem entender quem é aquela pessoa, né? Da onde aquela pessoa veio, qual é a história daquela pessoa, porque a conduta tem que ser individualizada. E aí você começa a descobrir alguma coisa interessante. Por exemplo, são quase 30 pessoas com boletim de ocorrência aberto de desaparecimento. Então tem 30 pessoas que as famílias registraram ocorrência de desaparecimento e a pessoa está lá. Eu tenho lá metade da Cracolândia praticamente, dos 1.100, mais de 500 são egressos do sistema prisional, estão lá em regime de progressão de pena, descumprindo as servidões que foram estabelecidas pelo judiciário. E agora a gente começou a pedir as primeiras regressões de pena e o judiciário começou a autorizar. A gente está vendo aqui como é que eu aumento a capilaridade na minha rede de tratamento do dependente químico. Como que a gente vai trazer o emprego? E aí,
que emprego essas pessoas tiveram antes de estar lá. Então a gente cruzou essas informações, o CPF daquela pessoa, etc., com o CAGED, para saber o seguinte, em que essas pessoas trabalharam. Então lá tem muito servente de pedreiro, tem auxiliar de montagem industrial, tem auxiliar de limpeza. Então como que eu vou reinserir essas pessoas no mercado de trabalho pós-tratamento? Porque se eu não der a porta de saída também, o cara volta. E aí a gente tem algumas reflexões. Por que o cara que sai do sistema prisional acaba parando lá? Por que a gente criou um ecossistema de sobrevivência para essas pessoas no centro? E o que faltou de amparo do Estado para que essas pessoas não tivessem outra alternativa e acabassem sucumbindo às drogas lá no centro de São Paulo? Então são esses questionamentos que a gente está fazendo para ter uma ação coordenada que vai envolver muitas ações. A ação de saúde, o tratamento dependente, a ação de assistência social, a capacitação para reinserção no mercado de trabalho, a ação policial para a prisão dos traficantes. A gente está mapeando centro de distribuição por centro de distribuição de droga que funciona. É a raiz do problema. Para a gente atacar a logística do problema. Mas, o Tarcísio, esse aí, pô, Toronto, cara. Toronto, no Canadá. Sim. Filadélfia, Los Angeles. São Francisco. Pô, você anda em São Francisco, centro de São Francisco. Isso aí é uma coisa meio complicada. A Soninha falava um negócio, porque a Soninha trabalhou com o Calça. Sim. Lembra lá o Calça? Olha, Soninha. Importante. Fez homenagem. É importante, homenagem a crescer agora. E ela falou a coisa, ela falou, Emílio, isso aí é o seguinte, é pessoa por pessoa. Cada pessoa que tá lá tem uma história, tem individual. Então não adianta, porque vamos destruir isso aqui. Destrói. Não tem, é difícil essa... Tá certo, pessoa. Por isso que, para eu tratar de forma individualizada, eu preciso primeiro saber qual é a história de cada um ali, que aí eu começo a ter um norte. Porque é difícil, você chega lá, pô, e aí, por onde eu começo? Não é simples. Agora, nós temos exemplos bem-sucedidos, né? Lisboa conseguiu tratar, Frankfurt conseguiu tratar, Amsterdã conseguiu tratar, então nós vamos conseguir tratar também. E aí eu tenho que ter uma impulsão econômica, porque o grande problema da Cracolândia hoje, por exemplo, é a destruição de emprego. E se a gente melhorar essa situação, a gente melhora muito a percepção de segurança do cidadão paulistano. E então, também tem governador. E duro quem mora lá, né? Esse é o problema. Tem um comércio. Eu ia falar disso também, até pegando carona no que o Emílio falou, que é essa questão. Tem os doentes, tem os usuários, tem a galera que tava lá porque não tem outro lugar para ir. Só que o pior de tudo é o traficante, que acontece às vezes isso. Prendem o cara e às vezes o cara no dia seguinte ou até no próprio dia já tá solto. O que o governo consegue fazer, tentar bater de frente para falar assim, esse cara não pode voltar pra rua? A gente está procurando caracterizar bem a ação do tráfico. Então tem um trabalho de inteligência, a gente monitora esse cara por bastante tempo, a gente levanta evidência que ele não é um usuário, ele está ali comercializando. E qual é a logística da coisa, né? O cara, ele tem lá os centros de distribuição, aquela pousadazinha abandonada, aquele casebrezinho lá, ele armazena a droga ali, ele vai lá, pega uma pequena quantidade, comercializa, volta, pega uma pequena quantidade, comercializa. Então esse sempre vai ser um portador de pequena quantidade. E quando preso, ele vai dizer, não, eu sou um usuário. E é por isso que a gente faz um trabalho de monitoramento de bastante tempo para levantar todas as evidências e apresentar para o judiciário. Olha, esse cara está traficando. E o judiciário está numa parceria conosco, que agora a gente começou também a tornozelar as pessoas para fazer o monitoramento. Então, olha, a justiça até soltou na audiência de custódia, mas estabeleceu algumas regras. E por meio do tornozelamento, com o monitoramento que a gente faz com georreferenciamento, eu começo a ver se o cara está descumprindo aquelas regras. A gente começou a prender agressores de mulheres assim, né, tornozelados. A gente vê qual foi a servidão que a justiça estabeleceu. Ele se aproxima, por exemplo, da vítima, da pessoa que está com medida protetiva. A gente verifica que ele se aproximou e vai lá e neutraliza esse cara, neutraliza aquela ameaça antes de ele chegar. Que ele faça e a gente está reconduzindo essas pessoas à cadeia antes que eles possam, por exemplo, ser reincidentes. Exatamente. A maioria dos feminicídios que acontecem são de pessoas que agrediram suas vítimas primeiro e reincidiram. Sim. Ô, Tarcísio, você... Que voltou, né? Vocês pegaram uns caras aí que saiu... Foi a primeira agora. Qual foi a porcentagem? A porcentagem foi alta, né? O cara que faz... Nós conseguimos recolher agora, desde que nós começamos, nós prendemos 3 reincidentes, 3 pessoas que se aproximaram das vítimas e a turma vai ficando esperta. Pô, precisa acabar com esse negócio de saidinha, né? Tem que acabar. Tem um projeto.
E a pena, o cara cumprir a pena durante o tempo. É um negócio que a gente vê que é tão errado. É um negócio tão errado. Pacheco tá sentado Se perguntar pra qualquer pessoa, qualquer canhoteiro, tá errado isso do cara ir lá, sai da... Depende do Pachecão, né? Não, imagina o cara que tá numa cidade pequena, que vê aquele mundo de gente saindo e vários não voltam. É um negócio complicado. Deixa eu perguntar um negócio pra você, que a gente sempre fica focado em São Paulo, né? Que a gente tá em São Paulo, mas o estado de São Paulo é um estado que tem... Onde estão os outros problemas lá que você quer focar? Eu podia dizer o seguinte, São Paulo hoje tem 2 grandes problemas. Um é percebido pelo cidadão do interior, e esse grande problema é saúde. E o outro é percebido pelo cidadão da região metropolitana, e esse problema é segurança. São os 2 grandes problemas. A saúde, a gente está atacando... Bom, nós pegamos uma situação bastante complicada. 7.800 leitos fechados, filas, né, que são ainda fruto da pandemia, dificuldade financeira, dificuldade de sustentação da rede de filantropia, que em São Paulo é muito grande. São Paulo está realizando mais de 50% dos atendimentos de alta e média complexidade do Brasil, tendo 22% da população. Então a turma vem para cá. E o SUS é universal, ok? Uhum. Então a gente precisa ter inteligência para financiar esse sistema. Então, primeira coisa, financiar. Botamos muito dinheiro, reabrimos leitos, 2.500 leitos reabertos, fizemos esse ano até aqui 518 mil cirurgias eletivas, 181 mil de média e alta complexidade, 40 mil procedimentos oncológicos, vamos fechar o ano com 12 mil procedimentos cardíacos, e obviamente isso custa 2 bi de reais a mais daquilo que estava previsto no orçamento originalmente. Agora, ano que vem a gente vem com uma novidade, que é a tabela SUS paulista, ou seja, São Paulo vai remunerar procedimentos num valor maior que o SUS remunera. 2 vezes e meia, 3, 4, a depender do procedimento. Qual é a ideia? É pactuar isso com a rede, ou seja, entidade por entidade, Santa Casa por Santa Casa, de maneira que eu crio um incentivo para aumentar a cobertura, para abrir leito e para fazer procedimento. E a gente vai também ver com um valor maior de repasse para atenção básica, para a gente atuar na prevenção e na promoção da saúde. E isso descomprime urgências e emergências. Segunda coisa, acertei a questão do financiamento. Aí agora eu tenho que vir com aquilo que é estrutural. O que é estrutural? Regionalização e saúde digital. Eu tenho que especializar a rede. Porque o que acontece? Senão todo mundo quer fazer tudo e faz mal feito. Outro dia o prefeito veio dizer para mim o seguinte: pô, Tarcísio, eu preciso de dinheiro aqui, minha maternidade vai fechar. Digo, perfeito, quanto é que você precisa? Não, para manter a maternidade funcionando eu preciso de tanto. Eu digo, tá, e quantos partos você faz? Eu faço tantos partos por mês. Beleza. Já viu quanto é que está custando cada parto seu? Está custando quase 20 mil reais. Se você fechar sua maternidade e mandar todo mundo para o Unimed, você vai pagar 1/4 do valor. Então, assim, essa conta o pessoal não faz. Então, o que a gente tem que fazer? Dentro de uma determinada região, naquela rede de hospitais de pequeno porte, eu tenho que especializar quem é que vai assumir esta tarefa. Quem é que vai fazer parto? Quem é que vai fazer ortopedia? Quem é que vai fazer... Você mais organizar, mais gestão, né? Exato. Mas os caras falam que desde 2008 não muda a tabela SUS. Pois é, diz que o Prata veio aqui. Pô, o Prata faz um puta trabalho. Sim. Puta trabalho, de amor. Espetacular. E, pô, é 20% do gasto dele. Ele tem que ficar pegando o cantor sertanejo, vem aqui. Leilão de gado, festa. Faz festa, faz não sei o quê, pra pegar o dinheirinho e faz um trabalho excepcional lá, hein? Quem puder ajudar, ajuda lá. Tem o Pix aí. Hospital de Amor. Por isso que aqui a gente está fazendo, viemos com esse negócio da tabela SUS de São Paulo. Então a gente vai complementar aquele repasse federal que está congelado há muitos anos. O que a gente vai fazer? Nós vamos sangrar um pouco, vamos entrar no fiscal. Isso vai custar quase 3 bi para a gente a mais. Então vou botar esse dinheiro na saúde agora. Em compensação, a gente resolve, assim, vai ajudar a resolver o problema. A gente vai fazer essa demanda correr, ou seja, nós vamos ter mais leito aberto, mais gente fazendo procedimento, que aí quanto mais fizer procedimento, melhor o resultado, porque hoje, com a tabela congelada do jeito que está, quanto mais procedimento, mais prejuízo. E a gente vai conseguir atender mais gente. Então, mas não é falta de dinheiro, então, é gestão, né? É gestão. É gestão. Quer dizer, falta dinheiro, mas aí a gente tem que pensar também, como é que eu posso conseguir dinheiro para a saúde? Aí vem a nossa proposta, a emenda à Constituição, que a gente está mandando para a Assembleia, vão apanhar para caramba, mas tudo bem, tá? Faz parte. Que é um negócio interessante, porque é o seguinte, a Constituição Federal estabeleceu gastos, piso de gasto para saúde e para educação. Na educação, 25%. Na saúde, 12%. A Constituição Estadual foi além e estabeleceu um gasto mínimo para educação de 30% e saúde, 12%. Ocorre que
A população, a demografia está mudando. Os casais têm cada vez menos filhos. Eu tenho, cada ano que passa, menos matrículas. Então o dinheiro começa a sobrar na educação e começa a faltar na saúde, porque a população, por outro lado, está envelhecendo. Eu tenho cada vez mais doença crônica, eu tenho cada vez mais demanda de saúde. Você fica com um orçamento... Mas foi o PT que fez. Não. Foi o PT, sim, senhor. É que você não quer falar, mas eu sei que eu, Zé Pereira, a gente tá vivo. Porque, não, quando fizeram. Porque é preso. Esse orçamento, ele é preso. Engessado, Saúde, educação. Você tem que pegar o negócio do PIB e obrigatoriamente colocar lá. Tem Fundeb. Só que o cara não pensou que hoje tem menos criança. As escolas, você tem escola que né, não precisa usar o dinheiro para outro recurso. Exatamente. Mas tem um só que ele não quer falar. Ele não quer falar. Interessante, ele não quer falar, mas nós sabemos. Nesse gasto de 30% está o inativo e pensionista. Só que a partir do ano que vem, o inativo e pensionista não pode mais ficar no gasto obrigatório, que a Justiça assim decidiu. Então ele vai para outra rúbrica no Orçamento Fiscal de Seguridade Social. Vai estar lá no SPPrev. Ou seja, eu liberei um espaço aqui. Então o que a gente está propondo para a Assembleia? Já que eu liberei esse espaço aqui, vamos flexibilizar isso, porque do contrário, eu vou continuar amarrado nos 30%. E aí eu vou ficar com mais dinheiro sobrando. Então vamos fazer o seguinte, vamos somar educação e saúde, ou seja, 30% da educação e os 12% da saúde, ou seja, saúde e educação somados, eu tenho que ter 42% de aplicação. Eu vou gastar no mínimo sempre 25% em educação, no mínimo sempre 12% em saúde, mas os 5% aqui, ó, deixa eu flutuar, eu posso mudar. Ora boto na saúde, ora boto na educação. Claro. Eu posso ter 25,17, eu posso ter 28,14, eu posso ter 30,12. Você pega de onde não precisa. Num ano de baixa receita, isso não vai adiantar nada. Agora, num ano de alta receita, isso pode proporcionar 5, 6, 7 bi a mais para a saúde. Cara. E aí a gente tem que lembrar quem são os usuários SUS. Em tese, os 44 milhões de paulistas, né? E a gente está atendendo gente de fora. Agora, hoje, São Paulo é o estado que tem mais saúde complementar. A gente tem mais de 25 milhões de usuários do SUS aqui. E isso aí, quando a cidade, quando o prefeito, né? Porque sempre é o prefeito, quando você tem um hospital bom, o contribuinte daquela cidade acaba mantendo o cara de outra região. Vem paciente. Porque o cara fala, não, esse hospital é bom, o hospital lá é bom. O cara vai para aquela cidade. A gente tem o que a gente chama aqui de turismo de saúde. Né, que são as pessoas que vão buscar tratamento fora das suas sedes. Isso é muito... isso onera muito determinados hospitais importantes, em sede de regiões administrativas, etc. Hospitais terciários. O que a gente precisa fazer? Trabalhar a regionalização para criar a estrutura de contenção. Por exemplo, se eu pegar hoje a Altietê, a turma do Altietê vem para o Hospital de Itaquera. Agora, por quê? Porque está faltando a estrutura de contenção, está faltando um melhor suporte de saúde em Mogi das Cruzes, está faltando a gente realmente abrir o Hospital de Suzano, que aí o comércio vai conter, né? Ou seja, as pessoas vão ter esse atendimento mais perto de casa. Aqui na cidade a mesma coisa, Hospital de Guaianazes, Hospital de São Mateus, eu faço a estrutura de contenção para ter mais vagas no Hospital de Itaquera. Tarcísio, você falou de saúde, você falou de segurança, você falou um pouco de trem, mas educação você começou a falar agora, e aí tem uns números de educação que chamam muita atenção. Não sei se está certo, é uma pesquisa na internet. Um aluno da rede estadual custa 6 mil por ano. Um aluno da USP custa 60 mil por ano. E qual que é o problema? Rede estadual, majoritariamente, pessoas de baixo poder aquisitivo. Na USP, depende do curso, mas eu diria que não é o mesmo retrato. A outra coisa, a rede estadual não dá tantas condições para a USP. Então, se isso não é estranho. E a segunda coisa é que nada é grátis. E, então, tem alguns países, como Nova Zelândia, Suécia, que fizeram o voucher educacional. Que é o seguinte, se você paga 6 mil para a escola, por que esses 6 mil não podem concorrer com iniciativa privada? Faz rankings e você fala, olha, você tem 6 mil para gastar na educação. Seja na escola pública, seja na escola privada. E aí fazer uma concorrência. Porque a percepção que eu tenho, baseada nos indicadores, é que não só no estado de São Paulo, mas que a educação é muito ruim, a educação pública, e é muito cara. E a gente paga indiretamente, mas paga.
E por que a USP não poderia pensar numa privatização, pelo menos para quem tem mais poder aquisitivo, e deixar de graça para quem não tem? Porque hoje você vai em determinados cursos da USP, você vai no estacionamento... Eu tenho um amigo meu que tem 56 anos. Tá no USP. Ele tá lá até hoje. Pedagogia. Ele faz pedagogia. Minha tia foi enterrada na USP. Ele tem 56 anos, ele é aluno da USP. Abração. Eu não vou falar o nome porque eu não sou X9. Eu organizo as festas. Minha tia tá enterrada. Que ele sabe minha tia 34 anos de USP. Claro. Então, por que não? E mora na USP. Que é gostoso. Ele mora. Faz festa pra todo mundo. O CA, não é? Isso. Isso é um tremendo desafio, né? A gente precisa realmente, aos poucos, mudar o paradigma. Agora, eu entendo que agora, neste momento, o que a gente precisa fazer? Bom, precisamos aumentar a qualidade do ensino público. E aí... Obviamente, isso demanda não só... Talvez hoje é muito mais gestão do que recurso. Esse é o grande desafio. E aí, por isso, as ações de infraestrutura, as ações na questão de tecnologia... a gente precisa aproximar esse aluno do mercado de trabalho. Então, a gente vai investir muito fortemente na questão da profissionalização. A gente tem uma necessidade... Hoje, a gente tem no ensino profissionalizante 9% dos nossos estudantes de ensino médio. E a gente quer chegar a 50% dos estudantes de ensino médio. Como que a gente vai fazer isso? Por meio das escolas de tempo integral e do itinerário formativo do novo ensino médio, ou seja, o itinerário formativo profissionalizante. Então, nós vamos transformando paulatinamente as nossas escolas de ensino médio também em centros de formação profissional, para ministrar o ensino profissionalizante que vai se somar ao esforço do Paula Souza, que vai se somar ao esforço do Sistema S, para a gente ter mais pessoas profissionalizadas. Outra coisa importante, criamos o Provão Paulista. O que é o Provão Paulista? É uma conexão direta da rede pública com as universidades estaduais. Ou seja, nós vamos ter um vestibular seriado, o aluno vai fazer prova no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, para se conectar à universidade pública. Ou seja, eu crio um incentivo para a pessoa estudar, porque ele deixa de ter aquela noção, aquela ideia que o vestibular de uma USP, de uma Unicamp, de uma Unesp é inalcançável. Não, ele vai fazer e vai reservar a nota no segundo ano. Se ele for mal, ele pode recuperar no segundo ano, no terceiro. Então ele vai fazendo essa reserva de notas, né? E o primeiro ano vai ser esse ano, só o terceiro ano, acesso direto. Depois, segundo e terceiro, e depois primeiro, segundo e terceiro, ou seja, gradativamente. É uma espécie de cota, né? 13 mil vagas das universidades públicas, né? E aí considerado também somadas as FATECs, vão estar destinadas aos estudantes das escolas públicas de São Paulo, ou seja, acesso para as universidades por meio dessa prova seriada. Boa. Como já acontece em alguns estados. Era melhor que eles tivessem, que o ensino fosse bom, que não precisava criar uma cota. A escola é ruim, né? Escola é ruim, né, Tarcísio? A gente precisa Você estudou lá. Você lembra que você tomava escola palmatória? Régua fazia 20 flexões aqui, ele era bom. A régua não era régua assim. Ah, não? Régua assim, ó. Era de madeira. Mas régua de madeira. Batia no osso. Não, tem um desafio. Uma coisa tem que fazer um break. Deixa eu fazer um break pro Dedê. Pra você, Dedê. Então vamos fazer muita audiência hoje. Muita. Obrigado, viu, Tarcísio, você ter vindo. Estou falando que a gente está muito grosso com o governador. Grosso? É rosca viva. É rosca viva. É rosca Tem que soltar a rosca aqui. Rosca viva. É rosca viva, gente. Ninguém sai ileso do rosca viva aqui nesse programa. É muito São perguntas pesado. sem parar. Perguntas. E tem também, sabe o que você tem? Ah, olha aí, ó. Vai assustar ele. O fantasma comunista. Fazer o break rapidinho, já a gente volta pra rede. Roda aí. Muito bem, que mais? Ele estava completando. Sim, a gente vai... Tem um negócio bacana que a gente está lançando agora, que é o nosso programa de intercâmbio, né? Nós vamos mandar alunos da rede pública para estudar no exterior. Então, como é que vai funcionar isso? Nós vamos fazer a prova paulista no final do ano. Vamos pegar aqueles que tiveram a melhor performance no idioma. Então, nós vamos capacitar aí... A gente está fechando o número, tá? Isso pode variar um pouco de acordo com a disponibilidade de orçamento. Mas, em princípio, serão 50 mil vagas em curso de idioma, curso de inglês, para os alunos e 15 mil vagas para os professores, que a gente vai capacitar também os professores. E nós vamos pegar desse pessoal que está fazendo o curso, os 1.000 melhores vão mandar para o exterior, eles vão passar 6 meses no exterior. Depois volta, manda mais 1.000 para o exterior, enfim. Para começar a criar uma coisa diferente, conectar esses caras também com outras oportunidades. Agora, de fato, precisamos melhorar a qualidade da escola pública. Precisamos, e aí a gente está pensando sempre,
que ferramentas. Então a gente está trabalhando com ferramentas para o aluno escrever mais, ferramentas para ele fazer mais exercício de matemática. E a gente está muito focado naquelas matérias que vão dar para eles as ferramentas para eles se colocarem no mercado de trabalho. Eu acho, sabe que devia ter esses caras que fazem USP, não sei o que ganham bolsa, ter que ir lá na escola. Obrigar o cara a ir na escola, porque hoje eu conheço... Tem uma pessoa chegada a mim, ela é professora de escola pública. Ela falou, Emílio, as crianças não querem mais ir na escola. Ela falou, você não sabe o esforço que eu tenho que fazer para chamar a atenção do aluno. Eles querem ser TikTok, porque eles falam, eu não quero ser engenheiro. Para que eu vou ser engenheiro? Pô, pegar esses caras que ganharam bolsa e ir lá mostrar o que é um engenheiro, entendeu? Mostrar pra molecada ter uma referência. Do mercado. Porque hoje a referência é ser TikTok, porque falar, eu vou estudar. Vou ser TikTok, fazer dancinha. Mas aí eu tenho duas coisas boas, isso é verdade. Aí um desafio nosso, poxa, eu tenho que melhorar a frequência. A frequência está diretamente relacionada à qualidade da escola. O aluno tem que perceber que aquilo está sendo útil para ele. Se ele não perceber que aquilo é útil para ele, ele não vai. Ele deixa de ir. A gente está conseguindo melhorar a frequência escolar em São Paulo. A frequência era muito ruim e ela continua ruim, mas ela melhorou. Então a gente saiu da casa lá dos 70%, 72% de frequência, já estão batendo os 82%, 83% de frequência. E estão aplicando a prova paulista. A cada rodada de prova paulista que a gente aplica, a gente está vendo a performance subindo. Da penúltima para agora, a performance melhorou 7%. Opa, estamos celebrando. Então a ideia é continuar investindo nessas ferramentas, aprimorando aí o sistema. A gente está muito preocupado com a questão didática, material, etc. E eu preciso melhorar a infraestrutura para que o aluno também tenha um incentivo de estar numa escola que seja arrumada, que tenha... Boa parte das escolas de São Paulo não tem, por exemplo, condicionamento não tem ar-condicionado, não tem sistema de... Nossa, a maioria. Então, assim, é uma coisa que a gente... Coisa simples, mas que faz a diferença para o aluno ficar na sala de aula. Conectividade, mesma coisa. Então a gente tem que melhorar a questão da internet. Então são várias frentes de ação. E o cara que ganhou bolsa também, obrigar o cara. Lógico. Você veio dessa escola. Tirou a oportunidade de alguém. Você vai lá pegar a molecada mais nossa, você veio daqui, então vai lá, fica lá 1 hora por mês. Vai devolver. Ele pode ser substituto. Ele pode ser professor substituto. Que pra gente dar pro estudante que tá pra reter e combater evasão, o que a gente pensou? Eu preciso associar isso de alguma forma a mérito. Então o que a gente vai fazer? Programa de monitoria. Quem é que vai ganhar a bolsa para ficar na escola? Aquele que vai trabalhar com o monitor. Então a gente começa a fechar essas pontas também. Ô Tarcísio, como é que é o programa das escolas cívico-militares? Olha, nós temos algumas escolas cívico-militares em São Paulo, são 19 hoje funcionando. A gente vai mandar o projeto de lei para a gente amplificar isso no Estado e a ideia é usar como suporte os profissionais da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar que estão na reserva. Então, mas os caras não entendem. Eu também não entendia. Porque tem a escola militar e tem a escola normal, EPG, onde eu estudei. Isso. Tem essa escola cívico-militar, que não é a escola militar. Como é que é essa escola? Que teve começaram a criar narrativa. Mas ninguém entendeu direito como é que funciona. É uma escola normal. Só que tem aquela parte de organização escolar que você tem lá um profissional militar que vai ajudar na questão da disciplina, vai estar mais presente, vai ser uma referência, vai passar alguma coisa em torno de civismo, vai ter lá o hasteamento da bandeira, o canto do hino nacional, algo que vai incutir valores e que vai, aqueles profissionais que estão na escola, de certa forma, se tornam um espelho para aqueles garotos que precisam muitas vezes de referência. Coisa que você fez escola militar, né? Você fez escola militar, colégio militar. Isso é difícil, né? E assim, sou muito grato ao Colégio Militar, porque realmente uma grande escola, tenho muita saudade do colégio, sou muito grato por toda a formação que o colégio me deu. E você passou em primeiro lugar, né? Você sabe que do colégio você passou em primeiro lugar, não foi não? Conta. Você não conta. Fala que se conheceu. Eu nunca fui em primeiro lugar no Colégio Militar, porque na minha turma do Colégio Militar tinha um extraterrestre. Um cara chamado Rogério Cavalcante, um cara maravilhoso. Esse cara, ele foi primeiro lugar do concurso do Colégio Militar, da quinta para sexta, da sexta para sétima, até o terceiro ano do segundo grau. O melhor ano meu no Colégio Militar foi do segundo para o terceiro, né?
Fechei lá com quase 9,4 de média. E foi o ano que ele foi pior, ele fechou com 9,70. Aí esse cara fez o vestibular para o NB, foi o primeiro lugar do curso dele de Direito no NB, foi o primeiro lugar do concurso de procurador do Distrito Federal. Então, um cara preparadíssimo e inalcançável, né? Então, ali você desistia. Vamos disputar o segundo, que o primeiro já tem dó. Você estudou no IME, né? O IME... Não, fiz o IME, grande escola, IME maravilhosa. É o equivalente ao ITA aqui em São Paulo, né? O IME é uma grande escola. É uma grande escola. Também é fora da curva. E aí você foi para Brasília? Aí fui para Brasília. Você fez o quê? Prestou o concurso? Prestei o concurso para a Controladoria Geral da União. O que faz esse cara aí? A Controladoria Geral da União é o órgão de controle interno do Poder Executivo. Isso foi quando? Federal. Foi quando, Tarcísio? Foi 2008. Foi quando eu saí do Já era o Barba. Era o Barba. Era. Dilma. Barba 2.0. Barba 2.0. E aí você ficou lá? Aí eu fiquei lá até 2011. 2011 teve aqueles escândalos de corrupção em sequência no Ministério dos Transportes, DENIT, aquele negócio todo. E eu era o coordenador geral de auditoria da área de transportes da CGU. E aí o ministro da CGU um dia me chama e diz, olha, tá complicado o negócio, tal, vocês estão fazendo auditoria, estão vendo problema e tal. Estão perguntando se você não quer assumir a direção executiva do DENIT. Eu falei, tá, tudo bem. Não, você pode pensar, eu digo, não preciso pensar, vou fazer 2 perguntas. Quero saber se eu vou ter liberdade para fazer o que tem que ser feito, se eu vou poder escolher meu time. Não, 2 coisas, ok. Então, tá bom, pode dizer que eu aceito. Fui para lá pro DENIT, passei 4 anos no DENIT, foram 4 anos de muito trabalho, aprendi muito no DENIT, é uma grande casa. Depois eu fiz o concurso para consultor legislativo da Câmara dos Deputados, fui para a Câmara dos Deputados, passei 1 ano e meio. Mas o que você fazia? Consultor legislativo? Você faz os estudos para os parlamentares, você ajuda na elaboração dos projetos de lei, você faz, muitas vezes, os pareceres, né, para as proposições. Que é a parte técnica. Você faz a parte, você dá suporte técnico para o deputado. Pro deputado. Tem um deputado, eu não sei, eu quero fazer uma ponte. Aí eu chamo você. Ele solicita o serviço, né? Ele chega e diz o seguinte: ó, tem uma demanda, eu tenho essa ideia. O que você acha? Pô, deputado, essa ideia é ruim, isso aqui não, aqui tem visto de competência, ou essa ideia é boa, mas vamos trabalhar isso aqui. Ele diz assim, pô, eu queria ter uma participação na infraestrutura. Qual é o principal problema que a gente tem em infraestrutura hoje? Olha, esse aqui é um problemaço. E aí, problema de legislação, né? Por exemplo, quando, citar um caso pitoresco, né? Quando estava acabando o governo Fernando Henrique, o governador de Minas Gerais era o Itamar Franco. E o Fernando Henrique tinha uma dívida de gratidão com o Itamar. E o Itamar não ia ter dinheiro para pagar as contas, não ia ter dinheiro para pagar a folha. Ele disse, pô, eu preciso de dinheiro para pagar a folha. O Fernando, pô, dinheiro para pagar a folha eu não posso passar. Inventa um imposto. Vamos inventar um negócio. O que eles inventaram? Inventaram imposto. A tal da medida provisória 82. Eu vou te passar, então, as rodovias e um dinheiro para fazer a manutenção das rodovias. Então, essas rodovias federais passam a ser agora do Estado. Problema de corpo de exército. Porque aí outros governadores chegaram, não, mas se isso vai acontecer comigo, também quero, que tá todo mundo enrolado, todo mundo querendo pagar a folha e tal. E aí o pessoal recebeu estrada e recebeu dinheiro. Esse dinheiro serviu para pagar a folha e ninguém fez manutenção de estrada. E ao longo do tempo, essas estradas foram se deteriorando. Eram rodovias, em tese, federais, mas que foram todas estadualizadas nesse movimento. E o que acontece? Os estados não faziam e ninguém entendia nada, né? Porque o cara tá andando numa BR. A BR é horrorosa e o pessoal, governo federal. Não. Essa rodovia agora é estadual. Isso aconteceu, pô, tinha vários quilômetros em Minas Gerais, assim, na Bahia, etc. E às vezes, uma vez o parlamentar chegou para mim e disse, você quer fazer alguma coisa útil na infraestrutura, tal, o que você me sugere? Tô pensando nisso, olha, isso aqui na infraestrutura hoje não é um problema. Um problema é corrigir esse negócio que a medida provisória criou. Aí foi feito lá um acerto e foi editada uma outra medida provisória, ele foi o relator e resolveu-se o problema. Caramba, cara. Entendi. É muita bucha, é muita coisa técnica que você faz. E aí depois você ficou lá, pera aí, pô, porque eu tô curioso. O que você quer falar? O quê? Pode ir. Da segurança? Não é da segurança, do mesmo assunto. É que não contou. Tá no Fernando Henrique. Abre o coração, vai lá. Mariana Godoy. Fernando Henrique é... Não, vocês têm outra pergunta? Tem, não. Vocês vão ficar olhando aí. Não, a questão que eu ia falar é o seguinte, ele tava falando de estrada e sempre que a gente fala de grandes obras, tem corrupção pra cacete. E essas licitações, o Tarcísio consegue organizá-las. Como é que você faz hoje pro cara, porque tem corrupção, né? No teu governo, quando você assumiu, eu imagino que você pegou muita coisa lá que não estava bacana. Como é que você fez para organizá-las? Assim, você tem que investir em governança. E a governança é uma coisa que você constrói com o tempo. Por exemplo, Ministério da Infraestrutura, o que a gente fez? Criamos um núcleo de exorcismo.
que nós criamos a secretaria, mas é exatamente isso. A Secretaria, né, de Governança e Integridade, que era essa Secretaria de Integridade cuidava desses processos de integridade. Era chefiada por uma delegada de Polícia Federal. O que a gente fazia? Toda a parte de conformidade e integridade desses processos, né? Então, a gente fazia a parte de gestão de risco, a parte de supervisão ministerial, a parte de seleção de dirigentes. O dirigente, para ser dirigente do Ministério da Infraestrutura, tinha que passar por um processo seletivo. Para ser superintendente do DENIT, para ser dirigente de uma companhia docas. E uma das fases do processo seletivo era a análise de integridade, que a área de integridade fazia. Opa, esse cara tem um perfil de risco. Não pode. Vamos tirar. Pega a capivara do cara. Pega a capivara do cara. O negócio é o seguinte... Foi no DENIT que você falou, perguntou pro cara se o cara sabia voar? Foi no DENIT. Conta pra gente essa história, que é uma história muito pitoresca. Maria Gordaela. Marílio Gabriel. Do quê? Conta pra gente. Não, essa história foi o seguinte, olha, antes de Lava Jato tinha nada disso. Mas houve uma determinada licitação. Tinha uma empresa que estava enrolada, não podia ter contrato assinado, havia sido condenada no judiciário, né, por uma pena que alcançava toda a administração pública. Ela foi punida segundo a lei de improbidade administrativa. E havia muita pressão para eu assinar um determinado contrato com essa empresa, e essa empresa depois apareceu na Lava Jato. Tá? E os caras, não, você tem que assinar o contrato. Eu falei, não vou assinar o contrato. E pressão. Recebi inputs os mais diversos possíveis para assinar o contrato. Disse que não ia assinar, que não era devido, que era ilegal, não sei o quê. E um dia veio um cara da empresa, que era um cara que fazia lobby para a empresa, para várias empresas, mas para essa em especial, falar comigo lá no DENIT. Ele disse, olha, você tem que assinar esse contrato, senão você vai ser processado por prevaricação. Eu falei, cara, processo, entra na fila aí, tem um monte de gente processando já, é mais um, não tem problema não. Agora, só vou te falar uma coisa. Antes de eu tomar essa decisão de não assinar, eu já estou com um parecer de força executória da AGU e estou com um parecer da CGU, e os dois me contraindicando essa assinatura. Então, quando você for me processar, eu vou estar aqui bem coberto e alinhado. Eu estou com esses dois pareceres. Ele falou, tá. Você tem parecer? Tem. Você não está entendendo, você tem que me ajudar. Eu digo, o que eu não estou entendendo? Tem dinheiro nesse contrato. Eu digo, dinheiro para quem? Aí ele falou, dinheiro para fulano. Isso vai morrer comigo, eu não vou falar nunca. Opa, vai. Aí eu falei... Só a primeira letra. Soletrando. A charada do governo. Começa com... Ó o martelinho. A Tempo. palavra fala e dá uma martelada. Tem A no nome? Qual é o nome do ator? Eu virei pro cara e digo assim, camarada, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe voar? Aí o cara olhou pra mim. Né? Porque a gente tá no quarto andar e tem duas formas de sair da minha sala. Uma pela porta, eu vou lhe dar a oportunidade de sair nesse exato momento por essa porta. A outra pela janela, cara. E eu não vou ter dificuldade nenhuma de jogar lá embaixo. E nem vou ficar com remorso. É bem bolado. Foi pra cima, né? Porque surge muita oportunidade do cara querer, né? Ganhar por fora. Agora o negócio é o seguinte, tá mentindo demais. Agora vamos falar com a sério. Professor aqui, Vila né? aí, ó. Pô, tá tão legal a história. Não, tá mentindo demais. Eu tô com o seu boletim aqui da escola, só 4 em geometria. Não é tudo isso aí, não. Agora o negócio é o seguinte, eu queria saber, você é o camisa 10 do bolsonarismo. Professor Vila. Você é o camisa 10 do bolsonarismo. Agora eu quero saber o seguinte, se todo o partido tá se juntando, se o Mandrião, o Bolsonaro, vai ser peça fundamental para escolher o próximo prefeito de São Paulo, se vocês já estão vendo isso, que você acabou de falar aqui nessa entrevista, tá gravado, que quando tem um governador que briga com o prefeito não dá certo. Então vocês estão tentando trabalhar com isso. Como é que vai ser essa estratégia, candidato? Olha, vamos... O Bolsonaro é a grande liderança da direita no Brasil e vai continuar sendo. Veja que coisa, ele teve outro dia em Fortaleza, olha quanta gente ele juntou lá. Teve em Santa Catarina, multidão, foi em Goiás, negócio de doido. É uma liderança incontestável, né? Eu sempre disse que ele é um fenômeno, e é um fenômeno mesmo, tem que ser estudado. Então ele vai ser importante nessa definição, né, de candidatura a prefeito, a vice-prefeito, etc. E obviamente ele vai ser ouvido, vai ser consultado e vai ter um papel preponderante nisso. O que a gente precisa? De um nome que unifique esse campo da centro-direita para a gente ser competitivo. Sim. E para não correr o risco de perder a prefeitura para alguém que não vai ter, que é panfletário, incendiário, que não vai ter capacidade de dialogar, ou que
pelos compromissos que tem já com determinados grupos, seja incapaz de fazer um bom trabalho de zeladoria na cidade. São Paulo perca com isso. Os desafios são inúmeros, né? A gente tem um desafio do transporte público, a gente tem um desafio da habitação, a gente tem um desafio dessa reordenação, dessa reconstrução urbana. A gente só faz isso Estado e Prefeitura juntos. A gente tem que sentar para conversar e definir a tarifa do transporte público, a gente tem que definir a extensão do transporte público, a gente tem que definir a utilização dos espaços urbanos, as responsabilidades, os investimentos e muita coisa numa cidade como é São Paulo, que é um país, né, uma cidade-país, né, são 12 milhões de habitantes, a gente só faz em parceria com o governo do Estado. Então, existem competências que são concorrentes. Vou pegar o serviço de saneamento básico, é um serviço onde há cotitularidade. Então, como é que a gente vai ter prefeitura e governo do Estado não conversando? Isso é muito ruim. Os períodos onde a coisa andou melhor foram períodos onde havia esse alinhamento governo do Estado, prefeitura. Essa noção que estratégico, né? Agora eu queria fazer uma pergunta pro senhor. Quero saber de coração, 2024, o senhor vai continuar no governo de São Paulo ou vai dar oportunidade para eu ser o candidato aí à presidência? Eu posso sair, posso colocar meu nome à disposição ou você vai puxar o meu tapete 2024? É a pergunta que eu lhe faço. 2024 só se o Zé for candidato a prefeito de São Paulo. 26. 2026. É que eu tô confundindo que eu tomei uma cachaçinha hoje cedo, junto com um pãozinho de queijo. 2026. Me confundi aqui, ué. Big Zema. Não, mas... Big Zema. Mas é o seguinte, a gente tem um compromisso muito forte com o Estado de São Paulo. O Estado nos honrou com essa distinção, com essa consideração, com essa confiança. E tudo que a gente está fazendo vai ter repercussão em longo prazo. Por exemplo, trem intercidades. Quando é que ele opera mesmo, começa a operar 100%, tanto o serviço do trem parador, do intermetropolitano, quanto do intercidades? Sim. 2030. Centro Administrativo de São Paulo, a gente leilou em 2025, vai estar pronto em 2028. Travessia Seca Santos Guarujá, leilou em 2024, vai estar pronto em 2028. Extensão da linha 4 do metrô, vai sair lá da Vila Sônia, vamos levar para Taboão. 2028 a gente entrega. A extensão completa da linha 6, 2027. 2026 a gente começa a operar, né, de Brasilândia para Água Branca e por aí vai. O Rodoanel, esse fica pronto em 2026. Boa. Então, Rodoanel, quanto que é? 2026. Assina aqui, ó. Assina aqui, ó. Assina aqui, ó. O trânsito que pega pra vir da grande. O Emílio já comprou terreno do lado, já. Tá aqui, ó. Rodoanel. O Rodoanel, ele começou. Porra. O Rodoanel começou faz tempo. O que o Emílio já comprou de terreno. Porque o problema é que o cara faz a obra e não termina, né? Então no mandato dele. Aqui, ó, assinado, hein, ó. E se pode vir um cara que pode não. Pode cobrar lá em 2026. Aí, então são coisas de longo prazo e é bacana você ver essas coisas sendo maturadas, etc. Então, assim, eu não sei se eu vou merecer a distinção no Paulista mais uma vez, mas assim, a gente está raciocinando num projeto de longo prazo, é importante que seja assim. Acho que esse campo da centro-direita tem excelentes nomes e, obviamente, a gente vai apoiar aquele nome que foi escolhido por esse campo, né? Seja Zema, seja Caiado, seja... quem mais aí? Ratinho Júnior. Seja o próprio Bolsonaro, se tiver em condições. Ô, governador, a gente estava falando aqui da questão Deixa eu perguntar um negócio para você. Não, é porque eu queria chegar até onde ele foi convidado, porque é o Bolsonaro que convidou ele para ser ministro. Sim, exatamente. Né? Infraestrutura. E aí hoje você, querendo ou não, você é um político, mas você tem um jeito diferente de fazer a política. A gente viu lá, a gente vê... Técnico. A gente vê nesses pepinos que você teve... Ele gosta. Que você teve lá no litoral aqui, que você teve com a polícia e tal. Você é um cara que... Você deu uma aula lá, naquele... Foi. Não é o político que chega e fala, vou chamar o negócio da coisa. Você deu uma aula ali de gestão. De transporte, não sei o quê. Traz lá, vê com o ônibus. A gente vê que você gosta desse... Organizar bagaço. De organizar esse negócio. Politicamente é outra história, né? Tem que dar uma
Gary. Gary. Uma bitoca no cantinho. Bitoca. Você já tá preparado pra dar uma bitoquinha? Uma bitoquinha ali, um de leve. no cangote. Não, somebody A turma gosta Comigo de ser na enganada. manteiga. A turma gosta de ser enganada. Ou você acha que tem como mudar isso? Assim, eu sei lá porque que eu tô aqui. Eu acho que porque, bom, Bolsonaro pediu para eu vir para cá, apostou em mim, eu devo tudo ao presidente Bolsonaro, né, que abriu a porta do ministério. Nunca pensei na minha vida que ia ser ministro, né? Nunca pensei. Minha mãe foi empregada doméstica, né? A minha aspiração era entrar no exército. Eu virei oficial do exército, era o cara mais feliz do mundo. E de repente estou aqui hoje, sei lá por quê. Né? Então, eu tenho o meu pedido a Deus é sabedoria para dar resultado, ponto. Então, se você pensa em resultado e está focado em resultado, o resto acontece. E, obviamente, você tem que aprender várias coisas, né? Aprender a tratar os prefeitos. E é muito bacana, porque os prefeitos, eles interagem bem com a gente, eles querem resultado, a gente conversa, estamos fazendo as coisas com... Pô, eu recebi quase todos os 375 prefeitos que têm serviço prestado pela Sabesp para conversar e explicar o modelo, quase todos. Falou. Né? A gente está aprendendo também a se relacionar com o parlamento e a coisa está sendo azeitada e melhorando a cada dia e está indo bem. Então a gente vai aprendendo também tudo, né? E nada resiste a uma boa conversa. Boa. Né? Nada resiste a um bom bate-papo. Como foi aqui o papo? Mas então você tá gostando? Tá curtindo. Sim, você tem que então pode colocar na lista aí, ó. O quê? Na lista para 26. Não, porque ele falou que ele quer terminar o trabalho executado como dele. Não. Mas muitos governadores falaram isso. Dá errado, hein, Tarcísio? Você falar que não vai depois ir, tem os a governadores. pesquisa. A pesquisa. Se ele não quiser, não vai. O que determina a pesquisa é o nome que aparece na pesquisa. Mas depois muda o discurso. O único que não respeita é o da Terra. O nome e a porcentagem. Esse é o cara. Ô, governador, pô, obrigado por você ter vindo. Valeu. Rosca Viva é um programa difícil. Você gostou? Não, sempre é um prazer estar aqui. Tem o da Rosca Viva. Direto ao pinto. O da cultura é mais tranquilo, mais leve. Aqui é mais pega fogo. É, lá com a nossa querida... Porque aqui a rosca queima. Com a nossa querida... Aqui, além de você estar nesse ambiente que é maravilhoso, é leve, é legal bater papo, né? Gente inteligente, ainda tem a dona Dirce aqui embaixo pra gente. É isso aí. Dirce preparou, acho que ela preparou uma picanha especial pra você. Pra gente ela não dá. Vai te dar um kit Pamplona. Isso é verdade. A nossa picanha é dura, a sua é especial. A tua é marmorizada. Tarcísio, obrigado por você ter vindo. Boa sorte pra você lá. Vamos agradecer aqui a presença, então, do governador do estado de São Paulo, o Tarcísio. As redes sociais, o Instagram, Tarcísio GDF. Tarcísio GDF, para você seguir aí nas redes. Tem 4 milhões e 100 mil seguidores. Uma galera. Obrigado, viu, Tarcísio? Valeu, gente. Brigadão. Valeu. Bom, vamos fazer o break agora, né, Dedê? É isso aí, põe na Globo News? Vem pra cá. Alexa, Globo News. Tá aqui, ó. Aqui, o nosso amigo. O Barbinha. Qual é que é? Valdo. Um break pro Valdo. Pastilha Valdo. Um break pro Valdo. Valdo. Sérgio Lemos.